Abra sua Bíblia comigo aí, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. A partir do versículo 14. Segundo Reis 13, 14, diz assim: quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Só até aí. Pai, te louvamos pela tua palavra. Nós clamamos pela tua unção nessa hora para que a tua palavra alcance o nosso espírito e que essa palavra venha nortear o nosso próximo ano, Senhor. Deus, em nome de Jesus, anula agora toda interferência maligna ou humana, mas que a tua palavra flua, Senhor, como rio de águas vivas, Senhor. Que realmente, ó Deus, o teu Santo Espírito fale ao coração da tua igreja. Nessa hora nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava buscando em Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos, e o Espírito Santo ministrou ao meu espírito, que essa noite Ele aperfeiçoaria flecheiros. Você tem flechas nas mãos, e o Deus de toda graça, de todo poder, quer, se você assim o permitir, te aperfeiçoar, para que você atinja o alvo. Quantos dão liberdade para o Espírito Santo nessa noite? Digam amém. Olha para o teu irmão, diga isso: você vai atingir o alvo, meu irmão. O texto nos mostra que Eliseu estava sofrendo de uma doença muito grave. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, era uma doença para a morte. Jeoás, que era rei de Israel, rei do reino do norte, vai até Eliseu. Ele vai fazer uma visita para o profeta, que tinha aproximadamente 80 anos de idade, e que estava muito doente. E o texto nos mostra que quando ele chega até Eliseu, a primeira coisa que ele fala, a primeira frase que ele usa para se dirigir ao profeta é: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Essa frase era uma homenagem a Eliseu, porque essa frase foi usada por Eliseu, e depois em casa você pode ler 2 Reis capítulo 2,
quando Elias foi arrebatado. Essa frase foi a frase que Eliseu disse para Elias quando Elias foi tomado dele. Então Jeoás, agora, ele usa da frase que Eliseu usou para se despedir do seu mentor, que Eliseu usou para despedir do seu pai na fé. Jeoás se coloca na posição de filho de Eliseu. Jeoás, em outras palavras, diz: assim como você se submeteu a Elias, eu me submeto a você. Assim como você reconheceu a paternidade de Elias sobre a tua vida, eu reconheço a sua paternidade. Irmãos, esse texto é autoexplicativo. Se você deseja vitórias no próximo ano, se você deseja ser um bom flecheiro, se você almeja atingir o alvo, em primeiro lugar, reconheça, respeite e honre a paternidade constituída sobre a tua vida. O segredo para o sucesso está no bom entendimento da paternidade. Tudo começa quando nós reconhecemos que tem alguém colocado por Deus sobre a nossa vida para nos instruir, para nos orientar, para nos alinhar. Tem gente que está andando em círculos, gente que tem sonhos, gente que tem projetos, mas que não consegue realizar porque ainda não entendeu que para chegar em algum lugar é necessário ser enviado. Tem gente que ainda não conseguiu entender que para ser pleno e feliz precisa se encontrar como filho. Porque o filho, ele só pode ser pleno se ele encontrar a paternidade. Assim como o pai só pode ser pleno se assumir o seu papel de pai, ministrando sobre a vida de um filho. A gente tem vivido dias aonde a autossuficiência, a individualidade tem rompido alguns laços que não podem ser rompidos. Tem quebrado algumas alianças que não podem ser quebradas. Independente do pai e da mãe, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que você viva muito sobre a terra. Pastor, mas o meu pai não é evangélico. Pastor, mas eu não concordo com as atitudes do meu pai. Ninguém está mandando você copiar. Ninguém está mandando você aplaudir. Só que ao invés de desenvolver ódio, rancor, mágoa, para você alcançar o alvo, você precisa interceder por ele. Você precisa amar por ele. Amar ele, você precisa liberar perdão sobre ele. Quem é que está entendendo essa palavra? Diga amém. Mas eu nem quero me deter muito ao campo biológico, porque hoje o Espírito Santo queima no meu coração para falar sobre o envolvimento espiritual. Quem Deus colocou como seu orientador? Quem Deus colocou sobre a tua vida como uma referência? O texto diz que Jeoás era rei. E exatamente por isso, com mais dinheiro, com mais riqueza, com mais influência, com mais poder do que Eliseu. Mas ele tinha um entendimento claro: independente de onde eu cheguei, eita, existe um mentor, existe alguém que está sobre a minha vida. E não só o alcance do meu sucesso, mas a manutenção do meu sucesso passa pelo reconhecimento dessa paternidade constituída. Tem muita gente se achando, irmãos. Tem muita gente achando que pode correr atrás dos seus objetivos sem que tenha um treinador. Sem que tenha alguém que libere uma palavra profética para que ele possa ir debaixo de uma palavra. Essas pessoas estão perdendo tempo,
Mas levanta a sua mão, eu quero profetizar. Esse ano vai ser um ano de alinhamento, um ano de sintonia. Você vai debaixo de uma palavra, e porque a palavra de Deus está sobre a tua vida, nenhuma flecha vai se perder. Tudo que você lançar vai atingir o alvo. Eu quero profetizar um ano de sonhos, projetos e, sobretudo, concretização e realização. Louvado seja Deus. O rei de Israel, ele diz assim: meu pai, você era como os carros e os cavaleiros de Israel. Sabe o que é isso, irmão? Isso é força. Nós somos tentados como filhos a, em alguns momentos, desconfiar da falta de força do pai. E eu estou falando de um homem que estava seriamente doente, provavelmente acamado, um homem que não tinha que provar nada para ninguém, um homem que podia nem abrir a porta para Joás entrar. Mas sabe por que ele abriu? Porque ele entendia que Joás reconhecia nele uma força que vinha do céu. E eu quero que você entenda e grave isso no teu coração. A força que Deus libera sobre alguém que Ele colocou sobre a tua vida, nada tem a ver com força humana. Nada tem a ver com muita idade ou com pouca idade. Nada tem a ver com muita experiência ou com pouca experiência. Porque Timóteo foi enviado por Paulo para assumir uma grande responsabilidade. Ele chegou a tremer na base, mas Paulo escreve para ele e diz: Timóteo, não deixe ninguém desprezar o tempo da tua mocidade, mas antes seja o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato e no procedimento. Em outras palavras, Paulo diz assim: é com você, meu filho, abre a tua boca e deixa Deus encher, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que você é um homem de Deus. Levanta a tua mão, querido, e entenda: Deus tem colocado pessoas para ministrar sobre a tua vida, e talvez em alguns momentos elas não saibam falar, elas não tenham tanta força assim, elas não tenham tanta experiência, mas não são elas que fazem, mas é o Senhor que decidiu usar elas para ser bênção na tua vida. Ah, meu Deus, me desculpe, mas olha para o teu irmão e diga assim: não brigue com isso. Olha para o teu irmão e diga: isso é indiscutível. Você pode escolher marido, você pode escolher esposa, você pode escolher roupa, pai e mãe, quem escolhe para você é o Senhor. Para estabelecer um princípio, para mostrar para você a paternidade, espiritualmente falando, constituída sobre a tua vida, é indiscutível. E o mais inteligente que nós temos a fazer é nos submeter a isso. Nós estamos prestes a entrar numa nova estação. Todos nós aqui temos sonhos. Mas a minha pergunta é: quem é que te alinha? Quem é que te orienta? Você tem isso claro na tua mente? Estão aqui os meus pais, meus pastores, que me acompanham ao longo da minha vida. Um mês antes de eu assumir a Igreja Batista Nova Jerusalém, o meu pai, meu pastor, convocou uma reunião com pastores e oficiais da igreja. E naquela reunião ele foi lá e comunicou à igreja. Disse: olha, a partir do mês que vem, eu vou passar a igreja para o pastor Samuel e ele vai assumir o Ministério Nova Jerusalém. Pensa num tremor de perna, irmão. Pensa num disparo de coração. E depois que ele falou durante meia hora, 40 minutos, com a graça que lhe é peculiar, porque eu vou falar uma coisa para você: quem tem graça, tem graça. Quantas vezes eu tive o privilégio de assistir de camarote, na primeira fila, a manifestação da graça de Deus através da vida do meu mentor, através da vida do meu pastor. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos aqui na comunidade do Céu Azul, no meio do culto na rua,
Já tínhamos feito, né, a ação social toda, né, e aí já tínhamos ministrado louvor. E naquele dia eu pedi muito para ele, falei: pai, vamos com a gente, pai, vamos com a gente. A gente já tinha feito na 2 de maio, ele não tinha ido. E eu disse: vamos lá para o senhor ver. E aí eu fiquei muito feliz, né, quando o diácono João foi lá buscar o meu pai em casa. E aí quando eu vi meu pai entrando na comunidade, eu falei: pai, a gente vai ministrar o louvor, eu vou passar para o senhor. E eu passei para ele. E ele não precisou de mais de 5 minutos, irmãos. Ele abriu um texto bíblico, ele compartilhou com aquele povo o plano de salvação, e ele disse: quem quer aceitar a Jesus, sai do seu lugar e venha. E aí de repente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30 pessoas. Eu falei: meu Deus do céu. Humanamente falando, é normal você se perguntar: como eu faço isso? Qual é a fórmula para isso? Mas espiritualmente falando é muito claro, irmãos, é a manifestação da graça. E eu quero que você, em nome de Jesus, comece a ter uma visão ampliada para a manifestação da graça liberada sobre a vida do teu pai espiritual, sobre a vida de alguém que Deus coloca diante de você como um mentor. Domingo passado eu estava pregando aqui sobre a entrada do povo em Jericó. Para eles entrarem em Jericó, eles precisaram atravessar o Jordão. Para atravessarem o Jordão, Deus precisou parar as águas do Jordão. A ordem foi: deixe a arca passar. Os sacerdotes vão carregá-la nos ombros. Quando ela tiver a 1 quilômetro de distância, aí vocês começam a caminhar e segui-la. E diz a Bíblia que quando o primeiro sacerdote pisa nas águas, as águas param. Irmão, tem que ter um sacerdote para pisar na água, para ela parar. Eu e você queremos passar nas águas, mas para isso precisamos que um sacerdote pise antes. Não dá para discutir com a Bíblia, irmão. É o que está escrito. Você quer atravessar a água sozinho, você vai se afogar. Você quer atravessar a água sozinho, você vai bater no meio do rio e vai voltar. Mas se você quer avançar, se você quer conquistar, como foi ministrado pelos irmãos, se você quer viver algo novo, entenda, um sacerdote precisa pisar nas águas primeiro. Então eu estava me lembrando aqui, ele fez a reunião com os diáconos, com pastores, e ele liberou aquela palavra com graça, e aí depois ele virou e falou assim: vem aqui, pastor Samuel, dá uma palavra. E aí, irmão, eu tive uma dificuldade de dar a primeira palavra. Os diáconos, os pastores que estavam aqui vão se lembrar. Veio um quebrantamento sobre a minha vida, eu comecei a chorar. Mas depois que eu consegui me equilibrar um pouquinho, eu disse para eles que seria compreensível. Eu inclusive depois falei isso com a minha mãe, com a minha pastora, que eu não estava mandando ninguém embora. E eu tenho certeza que diáconos que estavam aqui, pastores que estavam aqui entenderam. Mas eu disse, seria muito compreensível se vocês dissessem assim: pastor, nós amamos o senhor, mas o nosso pastor sempre foi o pastor Manuel. Então nesse momento de transição, pode contar com a minha intercessão, pode contar com a minha amizade, mas eu não vou permanecer. Eu vou buscar um outro lugar. Porque eu sempre vi o pastor Manuel como pastor. Irmãos, quando eu digo que é compreensível, eu não estou mandando ninguém embora. Quando eu digo que é compreensível, é porque eu entendo o valor de uma paternidade. E não adianta nada, irmão, você está num lugar onde você não reconhece uma paternidade. Você vai perder tempo, você vai bater cabeça, você não vai alcançar plenitude, porque mais uma vez eu quero que você entenda, filho só é pleno quando encontra a paternidade. Ele pode até voar, eita, ele pode até ser levado para outros lugares como filho pródigo, mas sabe o que traz ele de volta? O entendimento que ele tem uma raiz, o entendimento de que ele tem uma paternidade. Ele pode estar comendo junto com porcos, mas ele vai dizer: eu vou voltar para a casa de quem, irmão?
que o filho pródigo falou? Ele falou assim: eu vou voltar para a casa daquele homem lá, eu vou voltar para a casa daquele rapaz. Não, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele diz assim: porque eu posso até não ser reconhecido como filho, mas se pelo menos ele me reconhecer como servo, eu já vou estar numa situação melhor. Mas a Bíblia é tão tremenda que nos mostra que quando o garoto está voltando, quando o rapaz, sei lá a idade dele, quando ele está voltando, o pai está na sacada o esperando. Ele chega, o pai o abraça, o pai dá uma ordem para os servos: preparem um banho para ele, sirvam um banquete para ele, pega um anel e coloca de novo no dedo dele, porque filho uma vez, filho para sempre. Meu Deus. Reconheça, e mais uma vez eu quero dizer, isso nada tem a ver com força humana. Reconheça a força de Deus na vida daquele que Deus levantou sobre você como paternidade. Irmãos, não é dizer assim: eu ainda falei isso, eu usei essa frase aqui com Jacos. Eu não estou dizendo que a porta da rua é serventia da casa. Pelo amor de Deus, eu quero que você permaneça. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, que você seja feliz, que você seja pleno. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, porque eu entendo, irmãos, que se não tiver essa sintonia e essa conexão, você vai puxar e soltar flecha e não vai alcançar lugar nenhum. Joás, deixa eu correr, Joás se submete à paternidade de Eliseu. Meu pai. Ele vai lá porque ele está sendo cercado pelos sírios. Ele vai lá porque ele entende: debaixo da bênção do meu pai, eu posso vencer. E olha que coisa linda, irmãos. Ele entendia tanto isso. Isso era tão tremendo na vida dele, que o texto nos mostra. Eliseu fala assim: pegue um arco com algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco. E Eliseu pôs. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos de Eliseu, ou de Joás. Preste atenção, a gente está falando de reconhecimento de paternidade, mas sobretudo a gente está falando de liberação de bênção. Porque tem algumas pessoas que não entendem a importância da liberação de uma bênção. Eu estou muito feliz de ver a igreja cheia aqui. Alguém, poderia falar com um amigo e tal. Eu podia estar em qualquer outro lugar, mas eu escolhi estar no melhor lugar. Olha para o teu irmão e diga assim: sabe por que esse aqui é o melhor lugar? Diga para o seu irmão: porque aqui tem liberação de bênção. Olha para o teu irmão e diga assim: aqui tem mão sobre mão. Porque quando eu pego o arco e antes de eu pensar em mirar o alvo, alguém vem e alinha a minha mira. Alguém pega a minha mão e diz assim: é assim que você puxa a corda, é desse jeito que você segura no arco, é nessa direção que você tem que atirar. Oh meu Deus. Se nós não formos unidos, se não caminharmos na mesma direção, não chegaremos a lugar nenhum. Deus tem me dado a oportunidade de conversar com alguns pastores amigos, e eles têm vindo me perguntar: pastor, nesse tempo de pandemia, estão falando que está tendo uma segunda onda, o senhor não está pensando em fechar a igreja de novo? Eu falei para eles assim: irmãos, uma coisa que eu entendo é que eu preciso dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Eu não vim aqui para ir contra a lei. Então, se uma ordem for dada para fechar a igreja, então eu vou me submeter à ordem, porque eu não estou aqui para desobedecer lei nenhuma. Mas enquanto nenhuma ordem for dada, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, e eu quero cada vez mais a igreja unida, mesmo que a gente fique 1,5 metro de distância um do outro, mas estamos reunidos no mesmo sentimento, cantando em uma só voz, declarando a mesma fé. Eu quero profetizar, irmãos, que ao invés do dispersamento que muita gente está temendo, 2021 vai ser um ano de congressamento, de ajuntamento, de comunhão. Nós vamos crescer, vamos espalhar o amor de Deus, a vitória do Senhor vai ser liberada para nós. Eu sinto Deus aqui.
Eita! E se você entrou aqui hoje, convidado por alguém, você que é amigo do ministério, ontem mesmo veio uma jovem, pediu para tirar foto comigo, com a Denise, e ela disse assim: pastor, eu só não sou daqui, porque acho que ainda não chegou o tempo. E eu disse para ela: isso, fique na sua igreja. Mas ela disse assim: não, pastor, mas a fonte profética para a minha vida é aqui. Eu não perco um culto de quarta-feira, pastor. E eu não consegui dizer para ela o que eu deveria dizer. Entenda bem, irmão, eu nunca pesquei no aquário de ninguém. Mas depois dessa palavra, eu entendo o seguinte: se você faz desse lugar sua fonte profética, não adianta ficar rodando por aí. Sabe, meu pai durante anos, continua ainda, à frente de um culto às terças-feiras chamado Bucha de Poder. Aqui é poder, vinha aqui. Aí apertava um pouquinho, vou na Bucha de Poder. Aí eu vou em outros ministérios, aí alguém diz assim: não, porque quando eu quero unção mesmo, eu vou lá. Irmão, depois dessa palavra, não vem me falar isso não. Porque se vier me falar isso, eu vou dizer assim: você está comendo migalha. Você está bebendo da água do céu através de conta-gotas. E é por isso que as coisas na tua vida começam e param. Nada é completo. Porque você já identificou a fonte profética e não está fincando estaca na fonte profética. E presta atenção, irmã, isso é tão claro hoje no meu coração, e eu tenho uma despreocupação enorme de falar isso. Não representa para mim pescar no aquário de ninguém, porque assim, como alguém pode ter encontrado aqui a fonte profética, e não adianta ficar em outro lugar, porque vai ser incompleto. Se alguém está aqui e faz em outro lugar a fonte profética, também não adianta ficar aqui. É tempo de entendermos sobre paternidade. Eu me lembro de uma vez, sabe, irmãos, que os músicos, os cantores, estavam um pouquinho meio dispersos, sabe? Músicos, cantores famosos, estavam dispersos. E aí apareceram uns mais velhos e começaram a aconselhar esses mais novos. Até aí nada de errado. Só que alguns deles vinham forçando uma paternidade, vinham forçando um discipulado. E eu me lembro que um veio para cima de mim, que não sei o que, não, porque nós precisamos conversar, quem sabe, uma vez por semana, que não sei o que, porque precisa de uma mentoria, precisa de um discipulado, precisa de um apacentamento. Opa! Falei, podemos ter comunhão, podemos caminhar juntos, podemos até nos relacionar, podemos até ter aliança, mas pastoreio é aqui, ó. Eu nunca tive dúvida da fonte profética sobre a minha vida. Eu nunca tive dúvida da minha paternidade. E se eu sou alguma coisa hoje, eu só sou porque eu entendi: a flecha só acerta o alvo se o profeta colocar a mão sobre a minha mão. De repente alguém deve estar frustrado pensando: poxa, eu pensei que o pastor Samuel ia trazer uma palavra profética de vitória, vai ser o ano da colheita, vai ser o ano disso, vai ser o ano daquilo. Pode ser tudo isso, irmão, desde que você se submeta a uma voz de alinhamento. Ele pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse para ele: vai na janela. Ele foi. Pode atirar a flecha. Ah, irmãos, eu queria ver essa cena. Eu queria ver Jeoás puxando a corda, olhando para um Eliseu doente, de repente com a voz fraca, trêmula, perguntando: posso, pai? Eita, posso atirar, pai? E Eliseu dizendo: atira, filho. E diz a Bíblia que ele atira a flecha. E o profeta diz: essa flecha é a flecha do Senhor. Essa flecha é a flecha da vitória. Deus hoje está, meu Pai, Deus hoje está abrindo uma janela para nós.
Deus está mandando te dizer, pode pegar o arco, pode pegar a flecha. Irmãos, eu não posso nem me aprofundar, porque senão o culto só acaba realmente ano que vem. Porque se eu começar a falar de flecha, eu vou dizer que o teu alinhamento com a paternidade vai promover o sucesso do teu filho, que é flecha na tua aljava. Porque, eita, tem gente que não está entendendo por que os filhos estão perdidos. Reconheça a paternidade. Alguém tem que botar a mão sobre a tua mão para dizer para você, é nessa direção que você tem que lançar a flecha. Pode lançar, é a vitória do Senhor. E aí, irmãos, eu já caminho para o final. Eu fiquei imaginando, mas o profeta mandou ele lançar? Ele lançou? É vitória, tudo resolvido? Espiritualmente falando, sim. Sabe por quê? Porque Deus não tem duas palavras. Faça assim, ó. Faça assim. Diga assim, meu Deus só tem uma palavra. Nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta vazia. É uma palavra só. A Bíblia nos conta a história de um homem importante, né? Um homem de guerra, que tinha muitos subordinados e que pede ao Senhor, Senhor, o Senhor pode abençoar um servo meu? Não, eu vou até lá. Não, Senhor, não precisa ir não. Porque eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, ele vai ser curado lá na minha casa. Você acha que Deus fica dialogando com o diabo? Você acha que aqueles que estão se levantando contra você para te oprimir, você acha que Deus dá direito à réplica, tréplica para eles? Uma palavra, acabou. Deus vai e diz, atira a flecha, é a vitória. Mas pastor, o texto diz que depois o profeta manda ele atirar na terra. Como é que uma palavra só, depois ele tem que atirar na terra? Porque quando a gente está falando de inimigos que vêm contra nós, é uma palavra só. Agora, quando a gente está falando de nós mesmos, de pó da terra, aí é flecha diária, irmão. Deus, Ele cuida dos nossos inimigos. Ele dá uma flecha só para nós, pode atirar, pá, acabou. E as outras flechas? As outras flechas é para você tratar de você todo dia. Por que é tão fácil a gente ouvir testemunhos, pessoas subirem no altar falando, não, porque o mudo falou, não, porque eu orei e o morto ressuscitar. Mas é difícil alguém subir no altar para dizer assim, eu mentia e não minto mais. Porque a flecha que faz o mudo falar é uma só. Porque não passa nada por você, ela vem direto do céu, é uma só. Deus só faz de você um canal, ele coloca o arco, ele coloca a flecha, ele bota a mão sobre você, ele mira, ele puxa, ele solta a corda, é ele que faz tudo. Agora, aquilo que é para tratar do teu interior, matando as obras da carne, tem que ser flecha diária. E tem gente que está pegando e dando só 3, pá, pá, pá. E aí sabe o que se chama isso? Paliativo. Resolve só por um momento. Posso apertar? Posso ou não posso? Por que a igreja só enche no Réveillon, hein? Quer dizer, a Nova Jerusalém enche, não sei, é outro dia. Mas por que no Réveillon vem todo mundo, hein? Eu quero propor para você flecha todo dia, irmão. Porque alguém pensa assim, não, vou no Réveillon para bater cartão, Senhor, estou aqui, hein? Ano de sucesso, por favor, hein, Senhor. Ele vai lançar uma flecha só para resolver teus problemas, mas tua comunhão com Deus é flecha todo dia, irmão. E eu estou com saudade daqueles que são fominhas de culto. Eu estou com saudade daqueles que tem cheiro de igreja. Eu estou com saudade daqueles que, se deixar, moram na casa do Senhor. Músicos, cantores que têm prazer em servir, professores, homens, mulheres, crianças, adolescentes. Vou falar uma coisa para você, sobre crianças e adolescentes, na grande maioria, eu vou te falar,
Porque é impressionante, às vezes eu quero, né, levar meus filhos para uma igreja que eu vou ministrar, e eles dizem assim, não, pai, eu quero ir para Nova Jerusalém. Às vezes eu digo para os meus filhos assim, vamos comigo. Não, pai, deixa a gente lá na igreja primeiro. Gilberto está lá embaixo, não me deixa mentir. Das muitas vezes que eu vim aqui, deixei meus filhos e depois fui sair para ministrar. Porque tem envolvimento, porque tem prazer. Que isso atinja os pais também, que isso atinja os tios, que isso atinja os avós também, que nós vivamos mais a presença do Senhor, que vivamos mais a comunhão. Irmão, está tudo ligado, é flecha todo dia, porque tem paternidade, porque eu entendo que a bênção é mão sobre mão. Agora, para fechar a mensagem, flecha todo dia não fala só de tratamento pessoal, mas fala também sobre perseverança em sonhos. Porque a flecha que é lançada na janela é a palavra. Tem uma palavra sobre a tua vida. Tem uma palavra sobre a tua vida. Fala para o teu irmão, diga, tem uma palavra sobre a tua vida. Diga, a flecha já foi lançada. Mas até que essa palavra se cumpra, olha para o teu irmão, diga para ele, é flecha todo dia, irmão. Nós vamos orar todo dia, nós vamos trabalhar todo dia, nós vamos correr atrás todo dia. Levanta a sua mão, quero profetizar. O Senhor vai despertar em você no próximo ano um espírito empreendedor. Deus vai despertar em você uma unção de multiplicação. Flecha todo dia. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu não estou indo de maneira alienada. Deus me deu uma direção e é debaixo dessa palavra flecha todo dia. Todo dia eu vou me gastar, vou me deixar gastar. Eu vou subir cada dia um degrau. Eu não vou desistir. Uma abraçada, outra abraçada, eu vou chegar do outro lado. O que Deus falou vai se cumprir. Meu. Vai se cumprir, irmão. Deus falou. Nós não vamos voltar atrás. Flecha todo dia, flecha todo dia, flecha todo dia. Mas a palavra de Deus diz que o cara vai e joga 3 flechas, pá, 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 e para. E aí eu fico imaginando o profeta irado. A Bíblia diz que ele fica nervoso, ele fica chateado. Eu fico imaginando, sabe, ele se levantando da cama e dizendo assim, por que você parou? Deus liberou a flecha da vitória. Irmãos, olha o que o texto diz. O texto, oh meu Deus. O texto diz assim, abra a janela que dá para o leste. O rei abriu, depois Eliseu disse, atire. O rei atirou uma flecha. Então ele disse, essa é a flecha da vitória, é a flecha do Senhor, vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios. Uma flecha, pum. Eu estou te dando vitória total. Agora pega a flecha e atira no chão. Irmão, presta atenção, o profeta diz assim, você tinha que atirar pelo menos 5, 6. Aí você pergunta, mas por que 5 e 6 resolveriam e 3 não resolveram? Porque provavelmente ele tinha 5 e 6 na aljava. Mas ele atirou 1, 2, 3, tá bom. E tem muita gente que está nadando e morrendo na praia. Mas eu quero ser profeta sobre a tua vida para declarar, você vai atirar quantas flechas for necessária, mas aquilo que Deus liberou pela janela como palavra profética vai se cumprir na tua vida. O profeta olha para ele e diz, porque você parou, porque você só atirou 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. E se você for olhar o final da história de Joás, guerra, problema, dificuldade. Vamos ficar de pé. Deus hoje está colocando um arco novo na tua mão. Queria chamar os diáconos aqui em cima. Deus hoje está colocando flechas na tua aljava. Mas em nome de Jesus, irmão, debaixo de uma palavra profética, ande os quilômetros que forem necessários. Debaixo de uma palavra profética, nade nesse mar os quilômetros que forem necessários. Chega de você ficar calculando o tempo de travessia. É hora de entregar na mão do Senhor. É hora de deixar Deus ser Deus. Fecha teus olhos.
Diga: Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de sentar à mesa contigo. Eu te agradeço, Senhor, por essa última ceia do ano. E eu quero sentar à mesa e receber toda a direção que tu tens para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.